A finais dos anos 30, o exército alemão procurava um meio blindado capaz de fornecer apoio direto à infantaria no campo de batalha. Dessa necessidade surgiu o Sturmgeschütz 3, conhecido na sua forma abreviada como Stug 3, um canhão de assalto de perfil baixo e grande potência de fogo, que rapidamente se tornou um dos veículos mais produzidos e empregados pela Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. O seu desenvolvimento abrangeu distintas versões, desde os primeiros modelos concebidos para romper posições defensivas até variantes melhoradas com maior blindagem e armamento adaptado a combates prolongados. A doutrina de uso, a organização das unidades e as condições nas frentes moldaram o seu papel, passando de ferramenta ofensiva a elemento defensivo perante o colapso final do Terceiro Reich. A evolução técnica, as táticas aplicadas, os casos documentados de combate e a elevada mortalidade das suas tripulações conformam uma história marcada pela adaptação forçada e pela resistência em circunstâncias extremas. Até que ponto as limitações técnicas e logísticas determinaram que o 80% das suas tripulações não sobrevivesse à guerra? O nascimento de um canhão de assalto. A experiência acumulada pelo exército alemão em conflitos anteriores deixou claro que o sucesso de um assalto dependia de neutralizar de imediato as defesas inimigas. Durante a Primeira Guerra Mundial, as posições fortificadas, os locais de metralhadoras e as peças de artilharia protegidas tinham causado um alto número de baixas à infantaria, mesmo quando a artilharia de campanha apoiava a ofensiva. Com este antecedente, o comando impulsionou um programa específico para desenvolver um veículo blindado que pudesse acompanhar as tropas a pé no avanço, enfrentar alvos protegidos e abrir caminho em zonas fortemente defendidas. A responsabilidade recaiu na inspeção de artilharia, que definiu as características iniciais: um chassis resistente, um canhão de grande calibre montado de forma fixa e a capacidade de operar ao mesmo ritmo que a infantaria em terreno variável. O general Heinz Guderian, figura-chave no desenvolvimento da doutrina blindada alemã, participou nas discussões iniciais. A ideia não era criar mais um tanque, mas sim uma arma de apoio que combinasse a proteção de um blindado com a potência de fogo necessária para destruir fortificações e búnkeres. O novo veículo devia ter um perfil baixo para facilitar a sua ocultação, uma blindagem frontal capaz de resistir ao fogo inimigo mais comum e um canhão de tiro rápido montado numa estrutura fixa. Não era necessária uma torre giratória, o que simplificava o design e reduzia o custo de produção. A empresa Daimler-Benz recebeu a tarefa de desenvolver os primeiros protótipos. Tomou-se como base o chassis do Panzerkampfwagen III, ao qual se lhe retirou a torre para instalar uma casamata fechada com um canhão de 75 mm de tubo curto. Os primeiros modelos, denominados Ausführung A, começaram a construir-se em 1937. Contavam com uma blindagem frontal de 50 mm e laterais de 30, o que os protegia contra a maioria das armas anticarro ligeiras da época. A sua altura reduzida permitia-lhes aproveitar melhor o terreno para se cobrirem, algo que mais tarde se tornaria numa das suas vantagens táticas. As provas iniciais realizaram-se em campos de instrução alemães. Ali, os veículos demonstraram que podiam manter o ritmo de avanço da infantaria e destruir posições fortificadas a curta e média distância com grande precisão. O armamento principal, o canhão Stuck 37 L24 de 75 mm, era eficaz contra fortificações e obstáculos, embora a sua capacidade contra blindados inimigos fosse limitada. O interior estava organizado para que os 4 tripulantes, comandante, artilheiro, carregador e condutor, trabalhassem num espaço reduzido mas funcional. A comunicação entre eles realizava-se por interfone, o que facilitava a coordenação em combate. Após avaliar o desempenho dos Ausf. Introduziram-se melhorias. Em 1940, fabricou-se a série Ausführung B, que incorporava um motor mais fiável, Maybach HL 120 TRM de 300 cavalos, melhor ventilação interna e pequenos ajustes na blindagem lateral. Seguiu-se-lhe a versão Ausführung C por D, com reforços estruturais e mudanças menores na disposição das escotilhas. Finalmente, o Ausführung E adicionou compartimentos adicionais para munição,
e uma metralhadora montada na parte superior para a defesa próxima, embora o seu uso estivesse limitado pelo espaço e pela proteção do atirador. Enquanto estas versões saíam de fábrica, o alto comando ordenou a formação das primeiras unidades especializadas, denominadas Sturmgeschützabteilungen. Cada uma contava com várias baterias equipadas com o novo canhão de assalto, e a sua missão principal era apoiar diretamente a infantaria em ataques planeados contra posições inimigas bem defendidas. O treinamento das tripulações era intenso e centrava-se tanto na pontaria do canhão como na coordenação com as unidades de infantaria. Praticavam-se manobras de avanço conjunto, fogo rápido sobre objetivos designados e mudanças de posição para evitar ser alvo de artilharia contrária. Nos primeiros exercícios a grande escala, os comandantes notaram que o Stug III podia deslocar-se de forma mais rápida e discreta que um tanque padrão. A sua menor altura e a ausência de torre convertiam-no num objetivo menos visível para observadores e artilheiros inimigos. No entanto, a limitação do canhão de tubo curto frente a carros de combate ou peças antitanque bem protegidas já começava a ser evidente, pelo que o seu uso ficava estritamente vinculado ao papel para o qual tinha sido concebido. As primeiras entregas às unidades de campanha produziram-se antes do início da invasão à França, em 1940. Nesse cenário, os Stug III demonstraram a sua utilidade, atravessando obstáculos e neutralizando fortificações que atrasavam a infantaria. A sua potência de fogo e blindagem frontal suficiente para suportar armas ligeiras converteram-nos numa ferramenta valiosa para romper linhas defensivas, sem ter que recorrer sempre à artilharia de longo alcance. Na frente oriental, durante as primeiras fases da invasão da União Soviética, os Stug III das versões iniciais participaram em combates onde a sua função de apoio se mantinha clara. Atacavam posições fortificadas, cobriam a infantaria nos assaltos e repeliam contra-ataques ligeiros. As condições extremas do inverno puseram a sua mecânica à prova, mas o seu design robusto e a simplicidade dos seus sistemas permitiram que muitas unidades continuassem a operar inclusive em climas adversos. A aceitação do Stug III por parte dos comandos de infantaria foi rápida. A sua presença no campo de batalha dava às tropas a pé a confiança de contar com um apoio direto, capaz de destruir obstáculos e resistir ao fogo mais comum. A coordenação entre canhões de assalto e unidades de fuzileiros tornou-se uma tática padrão que, nesses primeiros anos, ofereceu resultados notáveis. Embora ainda faltassem melhorias técnicas e adaptações para enfrentar novos desafios, o conceito tinha demonstrado a sua validade. Evolução técnica e mudanças no campo de batalha. A entrada em serviço do Stug III em 1940 marcou um ponto de partida que, em poucos anos, obrigou os seus projetistas a introduzir mudanças contínuas para responder a um ambiente de combate que evoluía rapidamente. O aparecimento de blindados inimigos com proteção cada vez mais espessa e canhões mais potentes, bem como a experiência obtida nas primeiras frentes, revelou a necessidade de aumentar a potência de fogo e a resistência do veículo. As versões iniciais eficazes contra fortificações e alvos ligeiros começaram a encontrar limitações quando enfrentavam tanques como o T-34 soviético ou o KV-1, cuja blindagem superava amplamente as capacidades do canhão curto de 75 mm. A primeira grande modificação chegou com a série Ausführung F, introduzida em 1942. A diferença mais significativa em relação aos seus predecessores foi a instalação do canhão Stuka 40L43 de 75 mm, uma arma de tubo longo que aumentava de forma notável a velocidade inicial do projétil. Isto permitia perfurar blindagens médias a distâncias muito maiores e oferecia uma capacidade real de enfrentar tanques inimigos de forma direta. O aumento de potência obrigou a reforçar a estrutura da casamata e a realizar ajustes no equilíbrio da arma para manter a estabilidade durante o disparo. A blindagem frontal foi aumentada para 80 mm, enquanto as laterais se mantiveram em torno de 30, com a possibilidade de adicionar placas adicionais aparafusadas para melhorar a proteção contra armas anticarro portáteis. Na mesma linha de evolução, a versão Ausführung F8 introduziu mudanças no chassi. Este modelo utilizou a base do Panzerkampfwagen III Ausf, JL, o que permitiu incorporar melhorias mecânicas e de transmissão.
o canhão passou para a variante Stuka 40L48, ainda mais longo, com melhores prestações balísticas e maior eficácia contra blindagens pesadas. As placas de blindagem frontal continuaram com 80 mm, mas agora adotou-se uma disposição mais vertical para aumentar a resistência efetiva. Também se adicionaram suportes para as denominadas Schürzen, placas laterais finas destinadas a proteger as lagartas e os flancos contra projéteis de carga oca, cada vez mais comuns entre a infantaria inimiga. No interior, a disposição da tripulação foi otimizada para manejar uma arma de maiores dimensões e peso. O espaço para a munição aumentou, embora isso tivesse implicado uma maior densidade de projéteis num habitáculo reduzido, com os riscos associados. O sistema de ventilação foi melhorado para evacuar o fumo após os disparos, especialmente importante com o canhão longo. O posto do condutor recebeu uma nova mira periscópica com melhor campo de visão, enquanto o comandante contou com uma nova cúpula giratória equipada com várias ranhuras de observação, permitindo um controlo mais amplo do ambiente sem expor o corpo. Quanto à mobilidade, o motor Maybach HL120 TRM de 300 cavalos continuou a ser o padrão, mas com ligeiras modificações no sistema de refrigeração para enfrentar climas extremos. Na frente oriental, reforçou-se a lubrificação e o isolamento de componentes para suportar temperaturas de inverno muito abaixo de zero. Em cenários como África, em contrapartida, instalavam-se filtros de ar adicionais e modificações no sistema de refrigeração para evitar sobreaquecimentos. A versão Ausführung G, produzida desde finais de 1942 até ao final da guerra, representou o modelo mais numeroso e aperfeiçoado. Incorporou de forma padrão o canhão Stuka 40L48, blindagem frontal de 80 mm e uma casamata ligeiramente redesenhada para melhorar o ângulo de ressalto de projéteis. Este modelo também generalizou o uso de Schürzen laterais e, a partir de 1944, adicionaram-se as chamadas camas para a montagem de placas de blindagem adicional na parte frontal, destinadas a resistir a impactos de armas cada vez mais potentes, como o canhão antitanque soviético de 85 mm. Em matéria de observação e pontaria, o Ausführung G recebeu melhorias importantes. O visor telescópico do atirador foi adaptado para disparar a maiores distâncias com precisão, e o comandante pôde dispor de periscópios adicionais na sua cúpula. A partir de 1943, introduziu-se um ventilador elétrico no teto da casamata, o que ajudou a reduzir a acumulação de fumo e calor, especialmente após disparos rápidos consecutivos. As adaptações ao terreno e ao clima foram outro aspecto-chave. Na frente soviética, muitos Stug-3 Ausf G receberam lagartas mais largas para melhorar a mobilidade sobre neve e lama profunda. Em regiões como Itália, onde o terreno era montanhoso, optou-se por reforçar travões e transmissão para manejar pendentes pronunciadas. No oeste, especialmente durante a defesa da Normandia, alguns veículos receberam redes de camuflagem e suportes para a vegetação, com o objetivo de se ocultarem melhor da observação aérea e dos artilheiros inimigos. A blindagem adicional e o armamento mais pesado aumentaram o peso total do veículo, que na versão G alcançou cerca de 24 toneladas. Isto afetou ligeiramente a velocidade máxima em estrada, que se situou em torno de 40 km por hora, mas o sacrifício era aceitável para obter uma maior capacidade de sobrevivência no campo de batalha. As tripulações aprenderam a utilizar o perfil baixo e o novo canhão para emboscar blindados inimigos a partir de posições ocultas, aproveitando a cobertura natural ou as ruínas urbanas para disparar a curta ou média distância e retirar-se antes de receber um contra-ataque. Paralelamente a estas melhorias físicas, desenvolveram-se mudanças no equipamento interno. As rádios modernizaram-se para permitir comunicações mais claras e rápidas, o que facilitava a coordenação com unidades de infantaria e outras secções blindadas. Também se adicionaram compartimentos para ferramentas, peças de reposição e equipamentos de campanha, procurando que cada veículo pudesse operar de forma autônoma durante períodos mais prolongados, sem depender imediatamente de unidades de apoio logístico. A passagem de um canhão curto para um longo, juntamente com a melhoria da blindagem e os sistemas de observação, transformou o Stug-3 de uma arma de apoio à infantaria num verdadeiro caça-tanques capaz de enfrentar muitos dos blindados inimigos da época.
Esta versatilidade permitiu-lhe desempenhar papéis distintos consoante a frente. No leste, atuava tanto em missões de assalto como em emboscadas defensivas. No oeste, apoiava operações de contra-ataque ou resistia em posições estáticas. No norte de África, servia como apoio de fogo em combates de longa distância, aproveitando a visibilidade do deserto. As modificações continuaram inclusive nos últimos anos da guerra. Em 1944, perante a crescente ameaça da aviação aliada, alguns Stug III receberam montagens para metralhadoras antiaéreas MG-34 ou MG-42 na parte superior, protegidas parcialmente por um escudo metálico. Também se experimentou com saias de blindagem de malha metálica, mais leves que as placas sólidas e capazes de detonar cargas ocas antes que atingissem o casco principal. Doutrina e emprego tático. O Sturmgeschütz III, concebido inicialmente como uma arma de apoio direto para a infantaria, integrou-se dentro de uma estrutura organizacional específica no exército alemão. As unidades encarregadas de o operar receberam a denominação de Sturmgeschützabteilungen, batalhões de canhões de assalto formados para operar de forma autônoma ou em apoio a outras armas. Cada Abteilung era composta, nas suas fases iniciais, por 3 baterias, e cada bateria dispunha de 6 veículos. Com o passar do tempo e a expansão da produção, estas cifras variaram, aumentando a quantidade de veículos por bateria para reforçar a sua potência de fogo. O comando de cada unidade recaía em oficiais formados tanto em artilharia como em tática de apoio mecanizado, já que o Stug III combinava características de ambas as áreas. Na prática, estas unidades atuavam como um elo de ligação entre a artilharia tradicional e as forças blindadas. A sua missão principal consistia em fornecer fogo direto contra fortificações, posições de metralhadoras, ninhos de artilharia ligeira e concentrações de tropas inimigas. Esta função era complementada com a capacidade de enfrentar blindados inimigos quando a situação o requeria, especialmente a partir da introdução de canhões longos em versões posteriores. No entanto, a doutrina inicial não os concebia como caça-tanques puros, mas sim como veículos de assalto que acompanhavam de perto a infantaria. No ataque, os Stug III avançavam habitualmente em formação escalonada ou em linha, mantendo uma distância suficiente para evitar que um só disparo inimigo pudesse danificar vários veículos ao mesmo tempo. O avanço realizava-se a baixa velocidade, coordenando cada movimento com a progressão das tropas de infantaria. O fogo era efetuado a partir de posições vantajosas ou após cobertura parcial, procurando minimizar a exposição. Os comandantes de bateria tinham a responsabilidade de selecionar os objetivos prioritários e ordenar a abertura de fogo de forma concentrada para eliminar ameaças antes que pudessem reagir. Uma vez neutralizado um ponto forte, os veículos retomavam o avanço, sempre com a infantaria perto, para os proteger de ataques de curto alcance. Em operações defensivas, o Stug III era mobilizado como um elemento-chave para travar avanços inimigos. Nestes casos, a doutrina estabelecia a ocupação de posições pré-selecionadas com bons campos de tiro, a partir de onde podiam atingir rotas de aproximação e zonas abertas. A vantagem do seu perfil baixo permitia-lhes camuflar-se com maior facilidade do que um tanque convencional, aumentando as suas possibilidades de surpreender unidades blindadas inimigas. Com frequência, os comandos organizavam emboscadas nas quais o primeiro disparo devia ser letal, forçando o inimigo a deter-se ou a manobrar sob fogo. Em comparação com os tanques alemães de torre giratória, como o Panzer IV ou o Pantera, o Stug III apresentava tanto vantagens como limitações. A sua silhueta mais baixa tornava-o mais difícil de detectar e mais fácil de ocultar em terreno irregular ou urbano. A blindagem frontal era competitiva face a muitos modelos inimigos da primeira metade da guerra. A ausência de torre giratória obrigava a orientar todo o casco para o objetivo, o que abrandava a aquisição de alvos móveis e expunha os flancos em manobras de mudança de direção. Isto requeria uma coordenação muito precisa com a infantaria e outros blindados para evitar que o inimigo se aproximasse a partir de ângulos perigosos. O papel do Stug III também se diferenciava do dos caça-tanques especializados, como o Marder ou o Jagdpanzer IV. Estes últimos estavam projetados exclusivamente para destruir tanques inimigos, com canhões de alta velocidade e menos ênfase no apoio à infantaria.
O Stug-3, em contrapartida, conservou durante toda a sua carreira o duplo papel de arma de assalto e caça-tanques improvisado, o que lhe dava uma flexibilidade tática valiosa em frentes onde os recursos eram limitados. Um dos procedimentos mais utilizados em ofensivas consistia em atribuir a cada Stug um setor concreto de avanço e de observação. Os artilheiros treinavam para mudar de alvo rapidamente, priorizando sempre as armas antitanque inimigas e os pontos de resistência que pudessem travar a infantaria. A comunicação entre o comandante do veículo e o chefe da companhia de infantaria era constante, mediante rádio ou sinais visuais, para ajustar o ritmo do ataque. Em terrenos abertos, empregavam-se manobras de fogo e movimento. Enquanto uma secção de Stug mantinha o inimigo sob fogo, a outra avançava para encurtar distâncias ou procurar um ângulo mais favorável. Na defesa, uma tática recorrente era a de atacar e retroceder. O Stug-3 saía da sua posição de ocultação, disparava 1 ou 2 projéteis e retrocedia imediatamente para uma cobertura mais segura antes que a artilharia ou os tanques inimigos pudessem devolver o fogo com precisão. Este método resultava especialmente eficaz em zonas arborizadas ou urbanas, onde os veículos podiam utilizar ruas estreitas, praças ou clareiras na floresta como pontos de tiro temporários. O trabalho conjunto com a infantaria era essencial. Os soldados a pé protegiam os Stug-3 de ataques com armas portáteis, minas e cargas ocas, enquanto que os canhões de assalto eliminavam posições fortificadas e veículos inimigos que ameaçavam a infantaria. Em condições ideais, o avanço realizava-se com os Stug ligeiramente à frente, mas sem perder a cobertura das tropas. Esta simbiose requeria um treino mútuo, já que a coordenação deficiente podia deixar os veículos vulneráveis no momento mais crítico. As limitações táticas mais evidentes derivavam da sua mobilidade lateral e da ausência de torre. Em confrontos contra tanques com torre giratória, o Stug-3 ficava em desvantagem se o inimigo conseguisse flanqueá-lo. Isto obrigava a manter sempre um conhecimento preciso do terreno e das rotas de aproximação possíveis. Em zonas com obstáculos naturais, como colinas ou edificações, era frequente que os comandos situassem vários Stug em posições escalonadas para se cobrirem mutuamente os flancos. Ainda assim, o risco de ficar imobilizado ou cercado estava presente, especialmente em combates urbanos ou em retiradas apressadas. O terreno influía de maneira decisiva na tática de emprego. Em espaços abertos, a capacidade de camuflagem e o alcance do canhão eram as principais vantagens, enquanto que em florestas ou cidades se priorizavam emboscadas a curta distância. Na frente oriental, as extensas planícies e a visibilidade limitada pela climatologia exigiam um uso intensivo de posições preparadas e a cooperação com unidades de reconhecimento para evitar surpresas. No norte de África, o terreno limpo permitia disparos a longa distância, mas também deixava os Stug expostos à observação aérea e ao fogo de artilharia. As formações táticas variavam de acordo com a missão. Em ataque concentrado contra um ponto fortificado, os Stug podiam alinhar-se em paralelo para maximizar o volume de fogo. Em cobertura de retirada, mobilizavam-se em profundidade, de forma que cada linha pudesse cobrir a retirada da anterior. Na defesa de um setor amplo, distribuíam-se de forma escalonada para cobrir a maior extensão possível, aceitando o risco de operar em duplas, ou inclusive de forma individual, embora isso reduzisse a capacidade de fogo combinado. À medida que a guerra avançava, o Stug-3 foi recebendo melhorias que facilitavam o seu trabalho tático, como visores mais precisos, rádios mais potentes e blindagem adicional. No entanto, estas melhorias não eliminavam as suas limitações estruturais. A doutrina adaptou-se para as compensar, fomentando o uso do terreno, a camuflagem e a coordenação entre armas como elementos-chave para maximizar a sua eficácia. No treinamento, punha-se especial ênfase na pontaria rápida e na mudança de alvos sem perder a cadência de fogo. Os tripulantes aprendiam a calcular distâncias e a reconhecer silhuetas de veículos inimigos, de modo que pudessem reagir em segundos perante o aparecimento de uma ameaça. Também se treinavam na substituição de peças essenciais em condições de combate,
como lagartas danificadas ou componentes do sistema de pontaria, para devolver o veículo à ação o mais rapidamente possível. Em operações combinadas com tanques, o Stug-3 costumava ocupar posições secundárias, cobrindo os flancos ou atuando como reforço em setores onde se previa forte resistência. Nestes casos, o seu perfil baixo e a sua precisão eram vantagens, mas dependiam de que os tanques mantivessem a atenção inimiga para evitar que os canhões de assalto se convertessem no alvo principal. Em suma, o emprego tático do Stug-3 foi o resultado de um equilíbrio entre as suas capacidades técnicas e as exigências mutáveis do campo de batalha. A sua eficácia dependia tanto das características do veículo como da habilidade das tripulações e da coordenação com outras armas. Embora não estivesse isento de vulnerabilidades, o seu correto uso tático permitiu-lhe ser um dos blindados mais versáteis e temidos em múltiplas frentes, desempenhando um papel que ia muito para além da sua concepção original, como um simples canhão de assalto. O caso da Sturmgeschützabteilung 202. A Sturmgeschützabteilung 202 formou-se como parte da expansão das forças blindadas alemãs no início da guerra, quando o comando decidiu aumentar o número de unidades equipadas com canhões de assalto. A sua criação respondeu à necessidade de dispor de um batalhão especializado em apoio direto à infantaria, com capacidade para operar de forma independente em setores concretos. O núcleo inicial da unidade estabeleceu-se com pessoal proveniente da artilharia e de outras formações mecanizadas, selecionados pela sua experiência no manuseio de peças de grande calibre e em operações com veículos blindados. A equipa regulamentar incluiu 3 baterias, cada uma com vários Stug-3, além de veículos de comando e transporte de mantimentos. Os primeiros veículos atribuídos à Abteilung correspondiam a versões iniciais do Stug-3, com canhão curto e blindagem frontal, adaptada às necessidades dos primeiros anos do conflito. Antes de entrar em combate, a unidade realizou um período de instrução intensivo que incluía práticas de tiro, deslocamentos em distintos tipos de terreno e coordenação com infantaria. O treinamento procurava familiarizar as tripulações com o comportamento do veículo em diferentes condições e com a execução de disparos precisos a partir de posições estáticas e em movimento. Os comandantes de bateria dedicaram tempo à instrução em procedimentos de manutenção básica para garantir que cada tripulação pudesse resolver avarias menores, sem depender sempre das oficinas. Uma vez completada a fase de instrução, a Sturmgeschützabteilung 202 recebeu a sua primeira atribuição operacional. O seu destacamento inicial teve lugar numa frente onde o terreno combinava zonas abertas e áreas arborizadas, o que exigia que os tripulantes se adaptassem constantemente. Nos primeiros confrontos, o Stug-3 mostrou a sua capacidade para neutralizar posições fortificadas e para atuar como apoio de fogo próximo à infantaria. Os relatórios da época assinalam que a unidade cumpriu com eficácia as ordens atribuídas, embora as condições do terreno e a resistência inimiga tenham gerado as primeiras baixas, tanto em veículos como em pessoal. A cronologia operacional da Abteilung 202 inclui campanhas prolongadas em setores onde as condições climáticas variavam de forma extrema. Em alguns destacamentos, as baixas temperaturas dificultavam a colocação em marcha dos motores e endureciam o trabalho das tripulações, que deviam operar em cabines com um isolamento mínimo. O clima frio também afetava a mobilidade dos veículos, já que o gelo e a neve reduziam a tração e complicavam os deslocamentos. Pelo contrário, em estações mais quentes, o pó e a lama tornavam-se problemas constantes, afetando a visibilidade e acelerando o desgaste mecânico. Em várias fases das suas operações, a unidade enfrentou um inimigo numeroso e bem armado, o que obrigou a destacar os seus Stug-3 em formações defensivas para travar os avanços. Nestes combates, as tripulações aprenderam a aproveitar a baixa silhueta dos veículos para abrir fogo a partir de posições preparadas. No entanto, os relatórios registram perdas consideráveis quando o inimigo conseguia manobrar para atacar os flancos ou a retaguarda. Um dos episódios mais documentados sobre as perdas da Abteilung 202 refere-se a um confronto em que vários Stug foram atingidos por fogo antitanque inimigo concentrado. As posições alemãs tinham sido detetadas após os primeiros disparos, e o contra-ataque obrigou-os a recuar. No processo, alguns veículos ficaram imobilizados por danos nas lagartas ou no sistema de transmissão,
o que obrigou as tripulações a evacuar sob fogo. Este tipo de incidentes mostrou a vulnerabilidade do veículo quando ficava exposto e sem capacidade de manobra. Noutros casos, as perdas de veículos e pessoal deveram-se à combinação de fatores táticos e ambientais. Durante uma operação num setor com terreno pantanoso, vários Stug ficaram presos na lama profunda, convertendo-se em alvos fáceis para a artilharia inimiga. Apesar dos esforços para os rebocar com outros veículos blindados, as condições do terreno tornaram impossível o resgate no meio do combate e os Stug tiveram de ser abandonados. A documentação assinala que as tripulações, ao evacuar, retiraram peças-chave para evitar que caíssem intactas nas mãos do inimigo. A unidade também participou em ações ofensivas nas quais a velocidade de avanço foi um fator decisivo. Em operações deste tipo, os Stug da Abteilung 202 avançavam juntamente com a infantaria, abrindo caminho com fogo concentrado sobre posições defensivas. Em vários relatórios, descreve-se como a precisão dos disparos permitia silenciar ninhos de metralhadoras e peças antitanque, facilitando o avanço das tropas. No entanto, a rapidez da ofensiva aumentava o risco de ficarem isolados das linhas de abastecimento, o que por vezes reduzia a disponibilidade de munição e combustível em momentos críticos. O clima continuou a ser um elemento determinante ao longo do seu historial. Em campanhas de inverno, o congelamento de peças móveis, como fechos e mecanismos de giro, abrandava a capacidade de resposta em combate. A manutenção preventiva em condições de frio extremo implicava ligar os motores a intervalos regulares durante a noite e proteger as peças mais sensíveis com coberturas improvisadas. No verão, as altas temperaturas provocavam sobreaquecimento nos motores e aumentavam a fadiga das tripulações, que deviam operar em compartimentos blindados sem ventilação suficiente. A interação com o terreno e as características do inimigo influíram em todos os resultados operacionais da Abteilung 202. Em zonas urbanas, o combate tornava-se mais imprevisível devido à abundância de pontos de emboscada. Nestes ambientes, as tripulações deviam avançar com extrema precaução, utilizando o fogo de cobertura de outros Stug e da infantaria. Ainda assim, o risco de ataques a curta distância com armas portáteis era constante. Em zonas rurais e abertas, em contrapartida, o principal perigo provinha dos confrontos a longa distância com unidades blindadas inimigas ou com artilharia antitanque bem posicionada. A documentação histórica mostra que, apesar das dificuldades, a Sturmgeschützabteilung 202 manteve um alto nível de operacionalidade durante grande parte da sua existência. A combinação de experiência acumulada, treinamento específico e adaptações às condições locais permitiu que os seus Stug 3 fossem eficazes em distintos cenários. No entanto, as perdas de pessoal e material foram inevitáveis num ambiente de guerra constante, e cada campanha deixava uma marca na capacidade da unidade. Nas fases finais da sua participação no conflito, a Abteilung 202 operava com veículos mais modernos e melhor armados, o que aumentava a sua capacidade para enfrentar blindados inimigos. Ainda assim, a pressão das ofensivas rivais e a redução de recursos limitaram o seu potencial. As operações centraram-se cada vez mais em ações defensivas, onde a experiência prévia e o conhecimento do terreno resultavam decisivos para resistir ao avanço inimigo. Vulnerabilidade e mortalidade extrema. O Sturmgeschütz 3 foi concebido como uma arma de apoio direto à infantaria, projetada para destruir posições fortificadas e neutralizar objetivos a curta e média distância. No entanto, a sua configuração técnica e a sua evolução ao longo do conflito tornaram-no cada vez mais suscetível a sofrer danos letais. Apesar das melhorias introduzidas durante a guerra, uma série de fatores estruturais e de combate condicionaram a sua capacidade de sobrevivência e explicam por que a mortalidade das tripulações alcançou cifras tão elevadas, chegando a estimar-se em torno de 80%. Um dos elementos mais determinantes nesta vulnerabilidade foi a blindagem. Nas suas primeiras versões, o Stug 3 contava com uma proteção frontal suficiente para resistir ao fogo de armas ligeiras e artilharia de pequeno calibre. No entanto, a blindagem lateral e traseira era muito mais fina, o que o tornava vulnerável a ataques a partir dos flancos ou da retaguarda. Na prática, esta diferença de proteção significava que um projétil que impactasse nessas zonas tinha altas probabilidades de penetrar e causar danos graves.
Mesmo com o aumento da espessura da blindagem nas versões posteriores, o aumento da potência de fogo inimiga anulou em grande medida estas melhorias. O espaço interior do veículo representava outro fator crítico. O design compacto do Stug-3, pensado para manter um perfil baixo e facilitar a camuflagem, reduzia de forma considerável a margem de movimento dentro do compartimento de combate. A proximidade entre os membros da tripulação e a localização da munição implicavam que, em caso de penetração da blindagem, os efeitos eram imediatos e devastadores. Um impacto podia incapacitar vários tripulantes ao mesmo tempo, e a escassa capacidade para manobrar no interior dificultava qualquer tentativa de evacuação rápida. A disposição da munição dentro do veículo amplificava estes riscos. Grande parte dos projéteis eram armazenados no mesmo compartimento onde operavam os serventes do canhão, com reservas adicionais em zonas laterais e no chão. Esta distribuição, embora otimizasse o acesso às munições durante o combate, expunha todo o material à possibilidade de detonar se um projétil inimigo atingisse a área de armazenamento. As explosões internas resultantes costumavam destruir por completo o veículo e matar a tripulação de forma instantânea. Os tipos de impacto que mais contribuíram para a mortalidade das tripulações foram variados. A artilharia antitanque, em calibres médios e pesados, representou um dos principais perigos. Projéteis de canhões de 76 mm, 85 mm e inclusive maiores podiam penetrar a blindagem frontal das primeiras versões do Stug-3. E nos modelos posteriores, embora a proteção tenha aumentado, continuavam a existir vulnerabilidades em pontos concretos, como as juntas e zonas menos reforçadas. A artilharia de campanha também era capaz de neutralizar estes veículos quando os atingia com disparos diretos, sobretudo em confrontos a curta distância. As armas portáteis de infantaria, como os fuzis antitanque nos primeiros anos da guerra, perderam eficácia com o aumento da blindagem, mas foram substituídas por lança-foguetes e granadas antitanque portáteis, que podiam ser empregadas a muito curta distância em ambientes urbanos ou arborizados. Estes ataques, embora menos frequentes que os impactos de artilharia, costumavam produzir-se em situações de emboscada, o que reduzia as possibilidades de resposta da tripulação. A aviação adicionou um fator de risco adicional. Os ataques aéreos com foguetes, bombas leves e canhões automáticos podiam destruir um Stug-3 ou deixá-lo inutilizado em segundos. O teto do veículo, relativamente fino em comparação com a blindagem frontal, oferecia pouca resistência à penetração de projéteis lançados a partir do ar. Além disso, a impossibilidade de manobrar com rapidez ou de ocultar-se em terreno aberto aumentava a exposição a este tipo de ameaças. Em frentes como a oriental, onde a densidade de armas antitanque era alta, as possibilidades de que um Stug-3 fosse atingido cresciam de forma significativa. As longas linhas de fogo permitiam ao inimigo localizar e atacar os veículos a distâncias seguras, aproveitando o alcance superior de algumas peças. Em cenários como estes, a estratégia de permanecer em posições defensivas reduzia parcialmente o risco, mas também limitava a mobilidade necessária para evadir ataques coordenados. A estatística mais citada para ilustrar esta situação é a taxa de mortalidade das tripulações, que se estima em um 80% ao longo da guerra. Este dado reflete tanto a letalidade dos impactos como as dificuldades para evacuar um veículo danificado. Ao contrário de alguns tanques que ofereciam maiores vias de escape ou compartimentos mais amplos, o Stug-3 obrigava os seus tripulantes a sair por escotilhas reduzidas, o que em situações de fogo intenso resultava quase impossível. Os casos documentados de destruição de Stug-3 em distintos frentes mostram padrões recorrentes. No norte de África, o terreno aberto e a visibilidade favoreciam os canhões antitanque britânicos, que podiam disparar a partir de posições camufladas a longas distâncias. Nestes confrontos, as perdas costumavam concentrar-se nos veículos que avançavam sem cobertura adequada. Os impactos nas zonas laterais eram especialmente perigosos, já que a blindagem mais fina não resistia a projéteis de alto calibre. Na Europa Ocidental, as batalhas em ambientes urbanos expuseram os Stug-3 a ataques a partir de andares superiores de edifícios ou a partir de caves, aproveitando ângulos mortos que o armamento principal não podia cobrir. As granadas antitanque lançadas a partir de curta distância podiam provocar incêndios imediatos, e a acumulação de fumo no compartimento interior
reduzia as opções de sobrevivência. Nestas circunstâncias, a coordenação com a infantaria de apoio resultava essencial para evitar que os atacantes se aproximassem. Na frente oriental, os canhões de 76 mm do Exército Vermelho converteram-se numa ameaça constante. Inclusive, em condições de inferioridade numérica, as unidades soviéticas costumavam concentrar o fogo de várias peças sobre o mesmo objetivo até o deixarem fora de combate. Os impactos repetidos num mesmo setor da blindagem aumentavam as possibilidades de penetração, e uma vez aberta uma brecha, a destruição interna era quase imediata. O aparecimento de canhões de 85 mm e de peças ainda mais potentes na fase final do conflito agravou a situação. A vulnerabilidade do Stug-3 não só se devia a fatores externos, mas também a limitações inerentes ao seu design. A ausência de uma torre giratória, por exemplo, reduzia a capacidade para responder rapidamente a ameaças provenientes de distintos ângulos. Para apontar o canhão para um objetivo lateral, era necessário girar todo o veículo, o que em combate fechado ou em terreno acidentado consumia um tempo que podia ser decisivo. Em muitos casos, este atraso oferecia ao inimigo uma janela de oportunidade para disparar primeiro. As medidas adotadas para reduzir estas vulnerabilidades incluíram o reforço da blindagem frontal, com placas adicionais, e a introdução de saias laterais para proteger as lagartas e as laterais inferiores do casco. Também se aumentou a potência de fogo com canhões mais longos, capazes de enfrentar blindados inimigos a maiores distâncias. No entanto, cada melhoria técnica provocava um aumento do peso total do veículo, o que por sua vez afetava a mobilidade e a fiabilidade mecânica. Em algumas frentes, a tripulação tentava compensar estas debilidades mediante o uso de táticas defensivas mais conservadoras e a coordenação estreita com outras armas. No entanto, em operações ofensivas, onde o avanço devia ser rápido e sustentado, as possibilidades de exposição a fogo inimigo aumentavam consideravelmente e as perdas eram inevitáveis. Os testemunhos da época descrevem cenas em que um só impacto bastasse para converter o interior do Stug-3 num espaço letal. O efeito combinado da metralha, o incêndio da munição e a acumulação de fumo fazia com que a sobrevivência dependesse quase exclusivamente da rapidez com a qual os tripulantes pudessem alcançar as escotilhas. Em condições ideais, esta manobra podia completar-se em segundos, mas sob fogo inimigo e com o veículo em movimento, as probabilidades reduziam-se drasticamente. Em zonas arborizadas ou com abundante vegetação, o perigo provinha da proximidade do inimigo. As emboscadas a curta distância permitiam às forças contrárias atacar as áreas menos protegidas do veículo. Inclusive projéteis de menor calibre podiam ser eficazes se atingissem pontos vulneráveis como as entradas de ar do motor ou as uniões da blindagem. A capacidade de reação do Stug-3 nestes casos dependia da detecção precoce da ameaça e da cobertura proporcionada por unidades aliadas. Nos últimos meses da guerra, as condições operacionais pioraram para todos os veículos blindados alemães, incluído o Stug-3. A escassez de peças de reposição e combustível limitava as possibilidades de manter os veículos em condições ótimas. As tripulações deviam operar em cenários onde o inimigo dispunha de superioridade numérica e material, o que aumentava ainda mais a probabilidade de sofrer impactos letais. Neste contexto, as perdas de pessoal e material alcançaram níveis máximos. Os registros fotográficos e escritos mostram exemplos de Stug-3 destruídos em distintos ambientes. Alguns com danos visíveis na frente por impactos diretos de artilharia, outros com as lagartas arrancadas por minas, e vários mais completamente calcinados após incêndios internos. Em todos os casos, a posição final do veículo e o tipo de dano permitem deduzir a sequência dos factos e o tipo de armamento empregado contra eles. A análise da vulnerabilidade e mortalidade do Stug-3 revela uma combinação de fatores técnicos e táticos. A limitada proteção lateral e superior, o reduzido espaço interno, a localização da munição e as crescentes capacidades das armas inimigas confluíram para fazer deste veículo uma arma eficaz, mas perigosa para quem a operava. As cifras de mortalidade não só refletem a letalidade do combate blindado, mas também as limitações que nenhuma melhoria técnica pôde resolver por completo.
Últimos combates e o fim do Stug 3. Nos primeiros meses de 1945, o Sturmgeschütz 3 enfrentava o momento mais crítico da sua história operacional. As forças alemãs encontravam-se em retirada constante em todas as frentes, e o veículo, que em anos anteriores tinha sido um recurso tático de alto valor, passou a desempenhar funções cada vez mais limitadas. O papel ofensivo ficou praticamente descartado, e o seu emprego concentrou-se na defesa de posições, em particular em ambientes urbanos e em pontos estratégicos onde era necessário resistir ao avanço inimigo o maior tempo possível. A redução drástica do abastecimento de combustível, a escassez de munição e a diminuição do pessoal especializado condicionaram de forma decisiva a maneira como estes canhões de assalto foram utilizados na fase final da guerra. Na frente oriental, a pressão do Exército Vermelho era esmagadora. As ofensivas soviéticas tinham rompido várias linhas defensivas e empurravam as forças alemãs para o oeste a grande velocidade. Nestas circunstâncias, o Stug 3 foi empregado como um meio de travar a progressão de blindados e unidades mecanizadas inimigas dentro de zonas urbanas ou em passagens obrigatórias. A vantagem do seu perfil baixo e do seu canhão de grande potência mantinha-se útil em ruas estreitas e em emboscadas preparadas, mas a capacidade para manobrar e reposicionar-se ficava seriamente comprometida pela falta de combustível. Muitos veículos mantinham-se num mesmo local durante dias, à espera de um objetivo, para evitar gastar recursos em deslocamentos desnecessários. Na frente ocidental, as circunstâncias eram diferentes, mas igualmente adversas. A superioridade aérea aliada dificultava qualquer movimento diurno, obrigando os Stug 3 a deslocarem-se só de noite ou sob condições meteorológicas que reduzissem a visibilidade. Isto afetava a coordenação com a infantaria e limitava as possibilidades de contra-ataque. Em várias cidades alemãs e ao longo de rotas estratégicas, estes veículos instalaram-se em posições estáticas, empregando-os mais como peças de artilharia fixa do que como canhões de assalto móveis. Os comandantes tentavam aproveitar os restos de fortificações, escombros e edifícios em ruínas para reforçar a blindagem natural que o terreno oferecia, minimizando a exposição a ataques diretos. O treinamento de tripulações tinha se reduzido a mínimos pela falta de tempo e meios. As baixas constantes no pessoal experiente obrigavam a incorporar condutores e artilheiros com uma instrução acelerada, que com frequência careciam da experiência necessária para explorar todas as capacidades do veículo. Isto traduzia-se em erros táticos, má coordenação no campo de batalha e um aumento das perdas. Os mecânicos e técnicos também escasseavam, o que dificultava reparar danos ou realizar manutenção preventiva, aumentando o número de Stug 3 inoperativos por avarias mecânicas. A carência de munição era outro problema grave. As reservas de projéteis perfurantes e de alto explosivo eram insuficientes, e em muitos casos as tripulações deviam racionar cada disparo, reservando-o para objetivos prioritários. A fabricação de munição via-se afetada pelos bombardeamentos aliados sobre as instalações industriais e pela perda de territórios que forneciam matérias-primas. Em algumas frentes, os Stug 3 destacavam-se com uma dotação inicial muito inferior à regulamentar, o que limitava de antemão a duração da sua participação efetiva em qualquer combate. Nas defesas de cidades como Berlim, Königsberg ou Breslau, o Stug 3 desempenhou um papel visível. Utilizavam-se em ruas principais, praças e cruzamentos estratégicos, onde podiam cobrir avenidas de aproximação e bloquear temporariamente o avanço de blindados inimigos. A tática habitual consistia em colocá-los após barricadas de escombros ou em ângulos que oferecessem um campo de tiro controlado. A partir destas posições, podiam atingir veículos inimigos antes de serem detetados, embora a resposta contrária fosse rápida e contundente. Em mais de uma ocasião, os Stug 3 eram destruídos no mesmo local onde tinham sido instalados, ficando convertidos em obstáculos adicionais dentro do campo de batalha urbano. Em alguns casos, os veículos avariados ou sem combustível eram enterrados parcialmente no terreno, deixando só visível o canhão e parte da frente, para atuar como canhões antitanque improvisados. Esta técnica, já utilizada em fases anteriores da guerra, tornou-se uma solução recorrente para aproveitar chassis que de outro modo teriam sido abandonados.
Não obstante, uma vez fixados no terreno, estes Stug 3 ficavam expostos à artilharia inimiga e não podiam retirar-se, o que implicava que a sua destruição era uma questão de tempo. Nos setores rurais, o papel do Stug 3 limitava-se a apoiar pontos de resistência em povoações ou cruzamentos de caminhos. A mobilidade reduzida impedia a realização de operações de hostigamento a grande escala, e a maior parte dos confrontos desenrolava-se a curta distância. A vantagem da camuflagem era maior nestas zonas, mas a potência de fogo inimiga e a presença crescente de armas portáteis anti-blindagem mantinham o risco elevado para as tripulações. No final do conflito, muitas unidades receberam ordens de manter posições até ao último momento, inclusive quando a retirada era a opção mais lógica do ponto de vista militar. Isto obedecia a decisões estratégicas, destinadas a atrasar o avanço inimigo e a permitir a evacuação de civis ou de outras unidades. O resultado foi que numerosos Stug 3 ficaram isolados, sem possibilidade de receber reforços nem mantimentos, e acabaram por ser destruídos ou capturados. A captura destes veículos por parte dos aliados e do Exército Vermelho foi frequente nos últimos meses. Por vezes, eram tomados intactos devido à rendição das suas tripulações, que compreendiam a inutilidade de resistir sem recursos. Estes Stug 3 passavam a ser estudados pelos inimigos, ou em alguns casos, reutilizados temporariamente por eles. Fotografias da época mostram colunas de veículos capturados a ser transferidos para a retaguarda, alguns ainda com os seus emblemas originais visíveis. Em Berlim, durante abril e maio de 1945, o emprego do Stug 3 alcançou a sua última etapa. Distribuídos em bairros estratégicos, enfrentaram tanques e canhões soviéticos em combates de altíssima intensidade. As ruas estreitas e a quantidade de obstáculos permitiam aproveitar emboscadas a curta distância. Mas a esmagadora superioridade numérica do inimigo fazia com que qualquer sucesso fosse efêmero. Os relatórios assinalam que muitos Stug 3 eram destruídos poucas horas depois de entrarem em ação, e os sobreviventes deviam mudar de posição constantemente para evitar serem localizados. Em Königsberg, uma situação similar viveu-se durante o cerco soviético. Os Stug 3 disponíveis foram posicionados em setores-chave da cidade, disparando a partir de ruas na sombra ou protegidos por muros e edifícios em ruínas. Quando as defesas cederam, vários destes veículos foram abandonados por falta de combustível ou porque a destruição das rotas de escape impedia qualquer retirada. A defesa de Breslau, que se prolongou até maio, também contou com a participação de Stug 3 em funções de artilharia estática. Colocados em fortificações improvisadas, operavam como peças de longo alcance contra colunas inimigas que se aproximavam. A carência de munição obrigava a priorizar os objetivos e a evitar disparos desnecessários, o que reduzia a cadência de fogo e, em consequência, a pressão que podiam exercer sobre o atacante. Nas zonas rurais da Pomerânia e da Silésia, alguns Stug 3 integraram-se em formações mistas com tanques e veículos blindados leves. Estas agrupações tentavam fechar brechas na frente ou travar penetrações profundas do inimigo. No entanto, a falta de mobilidade mecânica e o esgotamento dos recursos logísticos condenavam estas ações a ser temporárias. Quando a resistência se quebrava, os Stug 3 ficavam à mercê das forças inimigas, que em muitos casos optavam por os destruir no local. Na frente ocidental, as operações dos Stug 3 durante os últimos meses centraram-se em cobrir rotas de retirada e em manter pontos de controlo temporários. A superioridade aérea aliada limitava qualquer deslocamento prolongado, e o fogo de artilharia de longo alcance podia destruir posições sem que os Stug 3 tivessem oportunidade de responder. Em cidades como Colônia e Hamburgo, utilizaram-se para bloquear acessos principais e como elemento dissuasor perante incursões rápidas de blindados inimigos, embora o efeito tenha sido limitado. A falta de combustível era um obstáculo intransponível. Muitos veículos ficavam imobilizados na mesma posição durante semanas, sem poder contribuir ativamente para o combate. Alguns eram destruídos pelas suas próprias tripulações para evitar a sua captura, enquanto que outros eram abandonados por não existirem meios para os recuperar. A imagem de Stug 3 imóveis em meio de ruas ou campos, rodeados de restos de combate, converteu-se num símbolo do colapso logístico do exército alemão em 1945.
A última fase operacional do Stug-3 esteve marcada pelo uso de unidades incompletas e tripulações misturadas. Veículos sobreviventes de distintas formações agrupavam-se para tentar formar uma força mínima capaz de sustentar um setor. A falta de coordenação e de experiência conjunta fazia com que estas agrupações fossem frágeis perante um ataque bem planeado. Assim que um veículo era destruído, a capacidade defensiva do grupo reduzia-se de forma drástica. Com o colapso total da frente em maio de 1945, os Stug-3 que restavam operacionais foram destruídos pelas suas guarnições, abandonados ou capturados. Alguns, danificados mas recuperáveis, foram reparados pelos exércitos vencedores para serem utilizados em testes ou, em casos pontuais, como parte das suas próprias unidades durante um breve período de tempo. A maior parte, no entanto, acabou desmantelada ou armazenada em depósitos, fechando assim a história operacional de um dos veículos mais empregados pela Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. O fim do Stug-3 em combate não foi o resultado de um único fator, mas sim de uma acumulação de circunstâncias. Perda da capacidade ofensiva, desgaste mecânico, carência de mantimentos e pressão constante do inimigo. Nos seus últimos dias, deixou de ser o canhão de assalto móvel que tinha sido concebido para se converter num recurso defensivo estático, símbolo de um esforço de guerra que se desmoronava. Embora o seu legado como arma eficaz tenha permanecido, o desfecho do seu uso esteve marcado pela inevitabilidade da derrota,